Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia de Pregadores. Que alegria poder iniciar este curso em nível médio em teologia, trazendo a primeira disciplina deste curso, que é a disciplina de Introdução à Teologia. Nesta aula, que é a nossa aula de número 1, nós vamos conhecer alguns conceitos, como se estrutura a teologia, como ela se divide, quais são os seus objetivos, por quem ela é operada. Vamos falar sobre doutrina, religião, fundamentalismo, fé. Temos a plena certeza que essa disciplina vai abrir as portas, vai abrir as cortinas para este grande investimento que você faz na sua vida espiritual. Este curso nós dividimos ele em 8 capítulos para facilitar a sua compreensão no tema. No seu material e também em nossos slides, você compreende efetivamente como nós estruturamos esta disciplina para você ter o máximo de aproveitamento. No capítulo de número 1, nós vamos falar sobre os conceitos, sobre algumas definições sobre a própria teologia. O que é? Vamos falar o que os teólogos, os pensadores pensam a respeito e como se constrói um conceito de teologia. No segundo capítulo, o segundo momento desta disciplina, nós vamos falar sobre a sua divisão, como a teologia se divide do ponto de vista clássico. Quando falarmos sobre esta divisão, nós vamos subdividir este capítulo em pelo menos 5 partes. Vamos falar sobre a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia dogmática, a teologia bíblica e também a teologia sistemática. Passada esta divisão clássica da teologia, nós entraremos no terceiro momento desta disciplina, onde vamos falar sobre a necessidade de se fazer teologia. Este capítulo nós o subdividimos também em 2 tópicos. O primeiro, onde nós vamos falar especificamente sobre o objetivo da teologia, para que serve a teologia, qual o objetivo, a meta principal da teologia, e vamos falar também sobre a teologia nas diversas funções da igreja. O nosso quarto capítulo, este é um capítulo que eu julgo extremamente relevante e importante, não só para a disciplina de Introdução à Teologia, mas para todo o curso básico em teologia da Academia de Pregadores, que é a Teologia Pentecostal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a origem desta teologia pentecostal, sobre as suas preocupações, e é importante, quando nós falamos em teologia pentecostal, lembrar que em grande parte dos seminários ou nos institutos de formação teológica, pouco se fala sobre o pentecostalismo clássico e a sua estruturação teológica, mas nós vamos dar uma atenção toda especial nesta disciplina aqui no curso médio em teologia da Academia de Pregadores. No capítulo de número 5, nós vamos falar sobre as fontes da teologia, onde a teologia se alimenta, onde a teologia extrai os dados para a construção do seu pensamento. No capítulo de número 6, nós vamos falar da figura do teólogo. Quem é teólogo? Quais são as funções que um teólogo desenvolve? Existe, por exemplo, um mercado de trabalho para a teologia? Onde eu coloco ou onde eu aplico o meu conhecimento teológico? Tudo isso você vai acompanhar conosco no capítulo de número 6. No capítulo de número 7, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante: doutrina e religião. O que é doutrina? Para que serve? Como ela é observada no nosso meio? E religião? Certamente você já ouviu algumas expressões que dizem mais ou menos assim: mais Deus, menos religião. Pessoas que não têm o entendimento, não sabem exatamente o significado, o conceito real desta expressão. Você vai acompanhar conosco no capítulo de número 7. No capítulo de número 8, que é o nosso último capítulo na disciplina de Introdução à Teologia, nós vamos falar sobre o fundamentalismo teológico e fé. Nós vamos falar de alguns preconceitos, por exemplo, que a expressão fundamentalismo tem. E você vai entender na discussão deste capítulo o que é fundamentalismo e como ele está associado à nossa fé. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta que será uma caminhada de vitória, uma caminhada de bênção para a sua vida. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, a primeira aula do nosso curso na disciplina de Introdução à Teologia,
falando sobre os conceitos, alguns pensamentos que foram construídos na história sobre o significado da palavra teologia. Você que tem o seu material pode acompanhar conosco o nosso primeiro pensamento a respeito desta disciplina. Eu apresentei como sugestão este tradicional dicionário bíblico teológico, que foi editado pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste dicionário do Wycliffe, nós colocamos uma observação que julgo ser muito relevante e importante na nossa caminhada teológica. Este dicionário nos diz o seguinte: é difícil encontrar uma boa e abrangente definição para a palavra teologia, pois praticamente todas as definições e conceitos que existem, eles são ou simples demais ou tendem a dar a importância a uma das fontes da teologia que já está totalmente desenvolvida, excluindo outras. O que significa efetivamente o significado, o que significa efetivamente o que nós acabamos de ler aqui? Geralmente, o primeiro conceito que nós temos de teologia é um conceito bastante simples, que diz que a teologia é o estudo de Deus. Eu diria que há uma impossibilidade de nós entendermos Deus ou estudarmos Deus quando falamos na plenitude do conhecimento que nós poderíamos ter de Deus. Não que esta definição, sobretudo a partir de uma análise etimológica da palavra, esteja incorreta. Mas o que o dicionário bíblico Wycliffe, publicado pela nossa CPAD, nos traz como informação é o seguinte: as definições que são feitas de teologia, ou elas são simples demais, como esta que eu acabei de colocar, o simples estudo de Deus, ou elas tendem a ir a uma fonte da teologia. E geralmente procuram, neste conceito mais sofisticado, mais desenvolvido, até mesmo restringir o significado da teologia. E acabam aproximando, por exemplo, e um grande erro, é você conceituar a teologia, por exemplo, a partir de uma visão da teologia sistemática. Como se a teologia sistemática estivesse preocupada tão somente com aquele aspecto específico da teologia sistemática que você já conhece. A martiologia, a cristologia, a eclesiologia e assim sucessivamente, quando a gente analisa os assuntos que compõem a teologia sistemática. Por isso é muito importante nós entendermos que criar um conceito de teologia não é tão simples, não é tão fácil, mas não é impossível. O que nós precisamos observar é que não podemos ser simples demais e também não precisamos ser complexos demais. É sim possível chegarmos a um entendimento equilibrado do que é teologia. Quando nós olhamos ainda para este aspecto da construção do termo teologia, eu também apresentei um livro como sugestão de leitura, que é o livro Teologia Sistemática, que foi escrito por diversos teólogos pentecostais brasileiros, em especial num comentário do pastor Ezequias Soares, que hoje é pastor da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. O pastor Ezequias Soares, ele nos traz numa reflexão teológica um pensamento de Orígenes. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, um dos pensadores da igreja. E ele traz uma afirmação, uma discussão sobre este tema bastante interessante, que Orígenes foi o primeiro pensador na história da igreja a empregar no contexto cristão esta ideia de teologia. Nós ainda não vimos o seu conceito. Nós estamos falando tão somente da palavra e da dificuldade de se construir um conceito a partir do entendimento desta palavra. Então, o pastor Ezequias, na obra Teologia Sistemática, ao fazer referência a Orígenes, que é este pai da igreja, diz que ele foi o primeiro a usar esta palavra no contexto cristão como a sublimidade e a majestade da teologia. Então, quando você for olhar os registros históricos impressos da igreja, você vai observar que foi um pai da igreja chamado
Orígenes, que usou pela primeira vez esta expressão teologia, que de uma forma simplista é conhecida como o estudo ou o tratado de Deus, chamando-a de uma atividade sublima e majestosa. Quando a gente olha ainda para a discussão em torno da utilização da palavra teologia, nós encontramos o pastor Ezequias Soares, na sistemática da CPAD, falando que também foi a partir de Eusébio de Cesareia, também pensador da igreja inicial, escritor e organizador de documentos da história da igreja. Foi a partir dele, Eusébio de Cesareia, que você vê também a sua foto na projeção, que a palavra teologia, que havia sido usada pela primeira vez por Orígenes, se popularizou. Ou seja, os membros da igreja começaram a ouvir pela primeira vez esta expressão teologia a partir do trabalho que Eusébio de Cesareia fez. Então veja como não é tão simples assim a gente conceituar a teologia. Não que seja impossível, uma coisa distante de todos nós. Até porque nós estamos estudando hoje aqui justamente o significado desta teologia e, sobretudo, a sua utilização. Então, é importante nós entendermos que, embora a Bíblia não contenha esta palavra teologia, assim como a Bíblia não contém outras expressões que são fundamentais e essenciais na nossa confissão de fé, como a palavra trindade, não é pelo fato de a Bíblia não conter esta expressão no seu texto original, que ela não deva ser vista com todo cuidado, com todo carinho e, principalmente, isto não é motivo para nós desprezarmos a sua existência. Pelo contrário, precisamos entender o seu significado para colocar em prática nas nossas vidas. Quando nós falamos na expressão teologia, nós precisamos entender que ela caminha junto com a história da igreja. Nos primórdios, nos seus primeiros passos, a teologia está presente. Orígenes, um dos pais da igreja, foi o primeiro a utilizar esta palavra, dizendo, em outras palavras, o seguinte: o estudo do conhecimento de Deus é algo majestoso, é algo lindo, é algo de uma beleza extraordinária. Aí vem Eusébio de Cesareia e leva este pensamento de Orígenes para toda a igreja, dizendo: olha, vocês irão se beneficiar do conhecimento deste conjunto de ensinamentos chamado teologia. Indo um pouquinho adiante, neste pensamento inicial e introdutório, nós observamos que, do ponto de vista etimológico, o que é etimologia? É você conhecer a origem da formação de um termo ou de uma palavra. Por que a palavra teologia tem o significado que nós conhecemos? Quando você olha para o sentido etimológico da palavra teologia, você vai observar que este termo teologia tem a sua origem no grego. No grego, theos, que literalmente significa Deus, com a palavra logos, somado com a expressão logos, que é o estudo, ou o tratado, ou um discurso, ou um raciocínio, uma ideia a respeito de um determinado assunto. Quando nós partimos do sentido etimológico da palavra, nós chegamos ao entendimento de que teologia é o estudo, é o discurso, é o raciocínio, ou é a ideia que nós temos através de um estudo sistematizado a respeito de Deus, o que ele é, o que ele significa e o que ele faz. Existem 3 elementos que são muito importantes no entendimento deste processo teológico, que devem ser incluídos no conceito geral de teologia. Uma literatura que não pode faltar nesta sua caminhada e nesta trajetória como estudante da palavra de Deus, em especial como estudante da Academia de Pregadores, é o livro Teologia Básica ao Alcance de Todos, um livro que foi editado pela Mundo Cristão, uma editora de grande credibilidade no contexto cristão latino-americano. O seu escritor, o seu autor, Charles Ritchie, ele fala sobre a necessidade de, como estudantes da palavra de Deus, nós termos em nossa mente a ideia
de que na construção de uma ideia a respeito da palavra teologia e do próprio conhecimento de Deus, nós precisarmos observar pelo menos 3 princípios que são pilares, que são essenciais na construção deste conceito. Em primeiro lugar, na teologia básica ao alcance de todos, o Charles Hayre diz o seguinte: a teologia é inteligível. Ela pode ser compreendida pela mente humana de maneira ordenada e racional. Olha que coisa interessante. Teologia não é uma ciência fruto de uma experiência ou de um misticismo desregrado. Algumas pessoas insistem em tentar encaixar a teologia em alguns conceitos que não existem. Quando nós falamos em teologia e quando nós falamos na construção de um conceito, porque não adianta nada eu falar em teologia, eu querer ensinar teologia se eu não sei o que é teologia. Então Charles Hayre está dizendo o seguinte: é uma prática inteligível. O que significa uma prática inteligível? Ela precisa ser compreendida pela mente humana através de um processo de raciocínio lógico. Você não entra em transe para entender as coisas que são espirituais. Algumas pessoas imaginam, por exemplo, no processo de batismo com o Espírito Santo, que nós perdemos o controle das nossas faculdades mentais. Principalmente aqueles que não vivem no contexto religioso, cristão, evangélico, quando olham para uma pessoa tomada pelo poder do Espírito Santo, de imediato associam ou imaginam, através de uma ideia equivocada, que o sujeito perdeu o controle, está descontrolado, não tem mais o domínio das suas faculdades mentais. Negativo. Quando somos tomados pelo Espírito Santo do Senhor, o nosso raciocínio, a nossa lógica, o nosso estado de inteligibilidade continua pleno. Nós não perdemos a noção, nós não nos tornamos seres irracionais. Quando nós construímos um conceito teológico, também é importante nós imaginarmos o seguinte: ele não deve obedecer um princípio equivocado que a gente estuda lá em bibliologia, de que nós somos tomados por um espírito num processo de transe místico espiritual para conceituarmos o que é teologia, numa espécie de arrebatamento nas mansões celestiais para ouvir um ditado ditando no nosso ouvido o que é teologia. Não, é um processo de raciocínio, é lógico, é humano, o entendimento. A fé, em nenhum momento, ela exclui a racionalidade. Às vezes você vê pregadores ensinando absurdos nos púlpitos, ensinadores dizendo coisas que não são lógicas, são irreais, fogem completamente do contexto bíblico. Nós somos seres inteligentes. E se somos inteligentes foi porque Deus nos fez inteligentes. Se temos raciocínio é porque Deus nos deu raciocínio para ser usado. Deus não deu raciocínio para ficar pendurado na parede. Raciocínio não é um quadro, uma moldura para ficar pendurada na parede. Raciocínio é o pleno uso das atividades e das faculdades mentais que Deus te deu. Eu posso pensar, eu posso questionar, eu posso criar ideias, eu posso imaginar situações e coisas. Quando nós vamos construir um conceito de teologia, eu preciso ter em mente isso. É uma atividade inteligível, pode ser compreendida pela mente humana de maneira ordenada e de maneira racional. Indo um pouquinho adiante, o Charles Hayre, na sua teologia básica ao alcance de todos, ele fala de um segundo elemento que deve ser incluído na construção ou na elaboração do conceito e da ideia de teologia. E ele diz o seguinte: a teologia requer explicação. Isso, por sua vez, envolve a exegese, que é uma análise dos textos no original, e a sistematização das ideias. O que ele está querendo dizer com este segundo elemento basilar, essencial, pilar para a construção de uma ideia do que é teologia? Ela precisa ser explicada, ela precisa ser questionada, ela pode ser discutida. Algumas pessoas, no processo de construção de um conceito de teologia, acabam dando à teologia o mesmo valor ou colocando em um nível hierárquico semelhante ao texto e aos conceitos bíblicos estabelecidos pela palavra de Deus. São coisas distintas, são diferentes, não dá para misturar. A palavra de Deus está acima da teologia propriamente dita. É a palavra de Deus inspirada por Deus para que os seus autores expressassem e revelassem aquilo que Deus desejava mostrar aos homens. A teologia é uma ideia humana. A teologia é o que eu entendo.
A teologia é o que eu compreendo a partir do estudo. A teologia é aquilo que eu tenho compreensão por intermédio de uma investigação profunda e de uma verificação na prática do dia a dia. O que o Charles Ryrie está querendo dizer é o seguinte: para nós entendermos este texto que chegou até nós, que é constituído por fontes históricas, fontes espirituais, fontes culturais, é necessário nós analisarmos os textos no seu original. E isto só é possível através de uma exegese. Você sabe, por exemplo, e eu estava me lembrando que um dos exemplos mais clássicos para a gente colocar no início desta nossa reflexão é que existem, por exemplo, expressões na Bíblia Sagrada que na cultura do povo judeu não existem na língua portuguesa. Você vai observar no texto, no seu original, que na cultura do judeu você não tem a expressão avô ou avó, porque quando o texto que obedece um princípio de uma cultura de um povo específico faz referência ao avô ou à avó, por exemplo, ele faz referência ao filho do filho, aos filhos dos filhos, porque há uma diferença no termo, na palavra, na nomenclatura linguística que traz diferença dessas culturas. Por isso nós precisamos entender e nos aprofundar nas línguas originais da Bíblia para conhecer o verdadeiro sentido daquela expressão. E a exegese é que vai nos capacitar por isso. Por exemplo, na cultura ocidental, quando nós fazemos uma referência, uma comparação ou uma metáfora de um órgão que compõe o organismo humano com um sentimento, é muito comum nós usarmos, por exemplo, o coração. O coração é o elemento, o símbolo na cultura ocidental, que é a cultura que nós vivenciamos nos dias de hoje, que expressa sentimentos, que expressa amor, carinho, cuidado, caridade. Quando você vai à cultura de outros povos, você vai observar que o fígado, os rins, as entranhas têm o mesmo significado. Então você imagine numa cultura ocidental um sujeito que diz apaixonadamente para uma mulher o seguinte: eu te amo de todo o meu coração. Em um outro contexto cultural, perfeitamente ele poderia dizer para ela o seguinte: eu te amo de todo o meu fígado, eu te amo de todos os meus rins, eu te amo de todas as minhas entranhas. E isso ia soar estranho para nós. Seria incompreensível. E a teologia, por intermédio da exegese, que é uma ferramenta que te faz entender o sentido da composição e da construção das palavras, vai levar você ao entendimento pleno da palavra do Senhor. Mas a teologia também, na construção do seu conceito, e o Charles Ryrie deixa isso muito bem claro na sua Teologia Básica ao Alcance de Todos, ele diz que ela deve sistematizar as ideias. Imagine, você pega a Bíblia Sagrada num todo, nos seus 66 livros de Gênesis a Apocalipse. Se você não sistematizar, organizar, dividir por assuntos, você vai ter uma dificuldade bem maior. Vai ser bem mais complexo o caminho que vai te levar ao entendimento, à compreensão da palavra de Deus. Agora, quando eu sistematizo, divido e organizo por ideias, fica muito mais fácil. É por isso que existe, por exemplo, um conceito para a teologia sistemática, diferente de um conceito para a teologia bíblica, diferente de um conceito para a teologia histórica. Isto vai nos facilitar em muito a compreensão da teologia propriamente dita. Mas vamos dar continuidade. Quando Charles Ryrie fala desses três elementos incluídos no conceito geral de teologia, ele nos apresenta o terceiro e último conceito. E ele nos diz que a fé cristã tem a sua base na Bíblia, em nenhum outro livro, sim na Bíblia. Por isso a teologia cristã é um estudo baseado na Bíblia. Ah, mas tem um autor tão inspirado, tão bom, tão abençoado, ele escreveu uma enciclopédia. Não é interesse. Pode ser uma ferramenta auxiliar que vai nos ajudar, mas o objeto principal é a revelação, que é a palavra de Deus. Logo, diz o Charles Ryrie, e você pode acompanhar na nossa projeção, a teologia é a descoberta, a sistematização e a apresentação das verdades a respeito de Deus. Em outras palavras, o Charles Ryrie está dizendo para você o seguinte: qualquer conceito que tente explicar o que é teologia, obrigatoriamente ele precisa te levar ao entendimento de uma ação que está buscando, por intermédio da investigação da verdade, conhecer a Deus. Vamos ser bem simples aqui? Teologia é a ação que nos permite, por intermédio do estudo da revelação
que é a palavra, nos aproximarmos de Deus. É neste mundo que você começa a navegar a partir de agora. É neste mundo que vai te aproximar de Deus e vai te levar até Deus que você entrou e investiu o seu tempo, investiu recursos financeiros para que você possa estar mais perto de Deus. E por isso nós temos a certeza que a Academia de Pregadores foi um instrumento de Deus para levar uma mensagem poderosa de Deus ao seu coração. Dando sequência à nossa aula, eu trouxe também uma outra obra clássica da teologia, que é a Teologia Sistemática, uma introdução à teologia, à Bíblia, a Deus e a criação, do Norman Geisler. Falando ainda no início desta nossa caminhada na disciplina de introdução à teologia, o professor Norman Geisler, ele nos disse o seguinte: teologia é o estudo daquilo que é referente a Deus, seja a sua natureza, as suas obras, bem como a sua relação com a sua criação, ou seja, o homem. O professor Norman Geisler também diz o seguinte: a teologia é um discurso racional a respeito de Deus. Vamos analisar rapidamente este que eu julgo ser um conceito bastante interessante. No início da aula de hoje, nós falamos que muitas pessoas usam o conceito de teologia de uma forma muito simplória, muito simplista, dizendo se tratar a teologia apenas do estudo de Deus. E nós falamos que, numa análise bastante rápida, pode até ser incoerente ou nós pretendermos uma coisa muito além das nossas capacidades, que é ter a ideia de se conhecer um Deus, sobretudo no que diz respeito à sua plenitude. É mais razoável o pensamento do professor Norman Geisler. Ele diz que a teologia é um estudo daquilo que se refere a Deus, ou de tudo que é referente a Deus. O que é esse tudo na ideia do Norman Geisler? A natureza, a criação, o homem, os animais, os céus manifestam uma glória de Deus. Tudo que se refere a Deus, necessariamente, de acordo com o pensamento e no conceito do professor Norman Geisler, é teologia. Seja a sua natureza, ou seja, quando eu estudo a natureza de Deus, eu estou fazendo teologia. Quando eu estudo as obras de Deus, eu estou fazendo a teologia. Quando eu estudo a sua relação com a sua criação, eu estou estudando teologia. E eu penso que esta última parte do conceito do teólogo Norman Geisler é a mais interessante de todas. E se eu pudesse construir um conceito juntamente com você sobre teologia, eu partiria dessa ideia. Teologia é o estudo das possibilidades da relação do homem com Deus. Tudo aquilo que é possível e está dentro do limite das minhas ideias, que me leva ao entendimento e à compreensão do relacionamento do Criador com a criatura, deve ser chamado de teologia. Ele também diz o seguinte, que a teologia é um discurso racional a respeito de Deus. Voltando a falar em racionalidade teológica, é importante nós observarmos que o estudo da teologia não é irracional. Nós não perdemos o controle das nossas faculdades mentais. E é possível nós chegarmos ao entendimento de Deus através da nossa razão. Quando nós pensamos, quando nós questionamos, quando nós colocamos em prática o nosso raciocínio, nós chegamos a Deus. Existem muitos métodos de raciocínio que nos levam ao entendimento de Deus. Pensamentos lógicos, de premissas lógicas que nos colocam perto de Deus, sem que necessariamente nós espiritualizemos a questão. É claro que quando nós estamos pensando, quando nós estamos imaginando, nós temos a influência do Espírito Santo do Senhor na nossa mente. E esta influência, ela abre os nossos olhos, ela tira as nossas vendas e nós começamos a enxergar a verdade e as grandezas do nosso Deus. Mas em nenhum momento nós perdemos a característica da racionalidade. Tem muita gente querendo ser arrebatado, viver em transe, tendo experiências místicas na sua vida para entender Deus. Não, a Bíblia Sagrada diz que é perfeitamente possível nós conhecermos este relacionamento de Deus com os homens, e eu já mencionei aqui, isto é possível através de premissas lógicas, de combinações de questões de raciocínio lógico, nós entendermos as coisas que não são humanas,
A própria filosofia na sua história, em especial na metafísica, fez isso. O que é o princípio metafísico da filosofia grega ocidental? Os filósofos, no seu início, eles eram matemáticos. Eles tratavam de fenômenos da astronomia, eles cuidavam dos astros, das estrelas, eles criavam fórmulas matemáticas, estavam diretamente preocupados com as questões das ciências naturais. Até que chegou um tempo na filosofia grega ocidental que se imaginou o seguinte: não, vamos estudar as coisas que transcendem a matéria, que vão além da matéria, e vamos chamar esse estudo de metafísica. E na metafísica começaram a estudar a mente, os processos da psicologia, os processos daquilo que é imaterial e que faz parte da nossa vida através de raciocínio. Não se espiritualizou, não teve um momento de transe coletivo para que isso acontecesse. Quando nós estudamos teologia, nós podemos ser racionais. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui. Tem algo extraordinário na teologia. Mesmo nós buscando a sua compreensão por intermédio do nosso raciocínio, através da atuação do Espírito Santo do Senhor, as coisas começam a ficar diferentes. Olha que coisa linda. Você pode pegar um profissional de qualquer área. Vamos imaginar um profissional, um médico. Você tem lá um médico que crê em Deus, que serve a Deus, que acredita em Deus, e um médico que não crê em Deus. Um ateu absoluto, que não acredita em Deus. Comece a imaginar comigo. Eles têm a mesma formação, eles têm o mesmo conhecimento, eles têm a mesma capacidade e habilidade técnica para exercer a medicina. Agora imagine comigo. Você prefere ser operado, você prefere ser cuidado por um médico que confia em Deus, que acredita em Deus, que tem experiências com Deus, ou você prefere ser atendido por um médico que não conhece a Deus, por um médico que não acredita em Deus? Eu tenho a certeza que a resposta para esta pergunta é a mesma que eu vou responder para você. Eu prefiro um médico que tem todo o conhecimento, que tem toda a habilidade, mas que, sobretudo, tem a presença do Espírito Santo do Senhor na sua vida. O que nós estamos querendo dizer com isso? O conceito de teologia é diferente de uma prática teológica. O conceito de teologia ele é racional. Eu posso imaginar, eu posso criar, eu posso pensar, eu posso estabelecer ideias, conceitos, pensamentos que eu ouvi. Agora, a prática desses conhecimentos, a prática da teologia, com a presença do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas é diferente. As coisas começam a ser diferentes nas nossas vidas. E quando nós compartilhamos uma mensagem cheia do Espírito Santo, a pessoa que nos ouve também é impactada pelo poder desse Espírito Santo. Mas vamos voltar aqui aos conceitos originais. Uma outra ideia clássica que nós temos na teologia, na construção dos seus conceitos, ela é do teólogo Louis Berkhof. Ele diz que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus. Ele concorda, por exemplo, com o pensamento de Norman Geisler, que nós vimos anteriormente. O Louis Berkhof, ele diz o seguinte: a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Quando Louis Berkhof está construindo esta ideia a respeito da teologia, ele volta a falar da necessidade de se sistematizar, de se organizar o pensamento na nossa mente, de se organizar as ideias na nossa mente. E ele diz que a teologia, como um conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas, nos dá a base para entender o que é a teologia propriamente dita. Basicamente, o Louis Berkhof está dizendo o seguinte: a teologia é o caminho que nos permite conhecer a porta para nós nos relacionarmos com Deus, que é a razão da existência de todas as coisas, inclusive a nossa própria existência. Me chama a atenção, eu gosto muito desta ideia de uma teologia que abre as portas para este relacionamento. Deus é uma pessoa. A Trindade é constituída por uma pessoa. Às vezes Deus é colocado de uma maneira tão longínqua de cada um de nós que nós não nos relacionamos com Deus e muitas vezes nos relacionamos com Deus numa distância que não deveria existir. Existem dois conceitos na teologia que vão ser discutidos pelos meus pares, pelos outros professores, pelos outros pastores aqui da Academia de Pregadores, mas que eu gostaria rapidamente de compartilhar com você.
existem duas ideias a respeito da ação de Deus. Uma ideia de transcendência e uma ideia de imanência. O que significa uma transcendência divina? Imagine comigo este copo, esta xícara, esta caneca que está aqui na minha mão. Imagine esta caneca sendo o próprio mundo. Mundo criado por Deus e habitado pelas suas criaturas, que são os homens e todos os seres criados por ele. Imagine que esta caneca representa aqui o próprio mundo. O que é uma transcendência divina? E é importante a gente entender isso, porque isso está diretamente ligado à construção do conceito de teologia. A ideia da transcendência, ela não elimina a hipótese da existência de Deus. Pelo contrário, ela acredita em Deus. A transcendência diz o seguinte: Deus está aqui do lado de fora deste mundo. Ele está no céu, ele está no infinito, ele está na região celestial, mas ele não entra aqui nesse mundo. Em outras palavras, a ideia divina de transcendência diz o seguinte: Deus criou o mundo, mas ele não interfere no desenvolvimento desse mundo. Ele deixou os homens com o seu livre-arbítrio tocar a história da sua própria existência. Ou seja, existe um Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou os seres viventes, mas agora ele assiste a construção, ele assiste o desenvolvimento dessa construção e não interfere dentro desse mundo. Essa é uma ideia transcendente de Deus. Esta ideia é uma ideia muito perigosa para nós, porque ela nos dá, por exemplo, margem para abrirmos um pensamento de uma liberalidade ou de um liberalismo teológico. Uma teologia completamente fútil que ignora a ação de Deus. Seria, por exemplo, impraticável nesse pensamento transcendental divino eu imaginar um Deus que cura, um Deus que interfere nos livrando de um acidente de automóvel, porque dentro da ideia transcendental, tudo é fruto do nosso comportamento. Tudo é fruto daquilo que nós construímos para a nossa vida. Deus está como um telespectador assistindo o que ele mesmo construiu. Mas há também uma segunda ideia de Deus. Uma ideia imanente do sobrenatural. O que significa essa ideia imanente de Deus? Voltando à xícara, a xícara representa aqui na nossa aula de hoje o mundo. Esse Deus imanente é um Deus que está dentro do mundo, mas ele não está lá fora do mundo. Transcendente, ele está fora. Imanente, ele está dentro do mundo. Pode parecer interessante no primeiro momento essa ideia de um Deus que habita o mundo, controla esse mundo, interfere nesse mundo, mas ela tem um detalhe. Se ele é imanente, ele está nesse mundo, ele não age nas regiões que estão fora deste mundo. Da mesma maneira que é perigoso eu pensar numa transcendência tão somente de Deus, é perigoso eu pensar numa imanência de Deus. Essa ideia de imanência de Deus dá ideia, por exemplo, abre a janela para o pensamento do politeísmo, dá uma ideia do panteísmo. Tudo é Deus, todas as coisas são Deus, a árvore é Deus, o bicho é Deus, os objetos são Deus, eu sou Deus. Como sair desta questão inicial de Deus transcendente e Deus imanente? Voltando para a nossa xícara, que representa o nosso mundo, a ideia que nós temos de ter de Deus como um ser soberano é que Deus é transcendente e Deus é imanente ao mesmo tempo. O mesmo Deus que age fora da sua criação é o mesmo Deus que age dentro dela. Não há como você separar a atuação de Deus o tratando de um Deus transcendente ou de um Deus imanente. O mesmo Deus que age fora dos limites da sua criação é o mesmo Deus que age dentro da sua criação. E esta ideia precisa estar internalizada na nossa mente já a partir do início do nosso curso. Quando nós falamos no pensamento do Louis Berkhoff, ele está querendo dizer justamente isso. Teologia é um conhecimento que nós temos de Deus, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Nós temos a possibilidade na teologia de estudarmos a Deus, porém, mais do que estudarmos, nós podemos nos relacionar de forma direta com Ele. Porque esse Deus que é sim transcendental, ele é imanente também e ele se relaciona e ele interfere na história das nossas vidas. Dando sequência aos nossos pensamentos iniciais a respeito da construção desses conceitos, nós voltamos ao nosso material na ideia do Cole Harner. O que diz esse pensamento a respeito do conceito de teologia?
O Karl Rahner, ele diz que a teologia é a explanação e a explicação consciente e metodológica da revelação divina recebida e aprendida por intermédio da fé. Nós vamos falar sobre esta realidade nas aulas seguintes, nas aulas posteriores, a respeito de fé. O que é fé? O que significa fé? Qual é o conceito de fé? Ele diz o seguinte: a tarefa da teologia é articular os elementos conceituais implícitos na fé cristã. Ele já parte de um pensamento diferente do que foi Norman Geisler e do que foi o pensamento do Louis Berkhoff. O pensamento do Karl é de que ela é uma explanação metodológica, ou seja, a teologia deve ter uma metodologia específica, e alguém critica a teologia como metodologia porque não entende exatamente o real significado da metodologia. A metodologia, ela existe para criar ambientes padronizados para que comportamentos, experiências e situações possam ser medidas. A teologia só passou a ser reconhecida como ciência porque ela obedeceu o critério do estabelecimento de uma metodologia. Hoje, quando nós estudamos teologia, existe uma metodologia de estudo próprio. Que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Foi uma alegria para a Academia de Pregadores tê-la conosco neste primeiro momento, neste primeiro capítulo da disciplina de Introdução à Teologia. Que Deus o abençoe, a abençoe em nome de Jesus.